Definição da lógica. Definição de ciências e artes. A definição, dizemos na introdução, explica o que a coisa é, ou seja, a quididade, dividindo os aspectos essenciais mais gerais até chegar a determinar a diferença específica da coisa. Vimos que para começar a definição de uma coisa, devemos determinar qual é o gênero supremo ou categoria da qual pertence. A lógica, evidentemente, não é uma substância nem uma quantidade. Talvez alguém poderia duvidar um momento se é uma relação, mas se pode ver que não. É uma certa qualidade do intelecto que pode ter ou não ter o homem. Como veremos logo ao estudar as categorias, há a qualidade de 4 espécies: hábitos, potências, paixões e figuras. Não é difícil determinar que a lógica, como disciplina intelectual, é um hábito operativo da razão, ou seja, uma disposição permanente da razão que a ajuda a dispor retamente. É hábito virtuoso e não vício, suas operações. Então, isso daqui é interessante, é uma definição de lógica. É um hábito operativo da razão, ou seja, uma disposição permanente da razão que ajuda a dispor retamente as operações do intelecto, da razão, né? É um hábito virtuoso e não um vício. Para dar um passo a mais na definição, deveríamos dividir o gênero de hábito intelectual em suas espécies próprias. Uma boa divisão deve distinguir o gênero em questão enquanto aquilo que tem de mais próprio e formal. Agora bem, o próprio do intelecto é a ordem, pois só a inteligência é capaz de considerar a ordem que guardam umas coisas com as outras. Aí Santo Tomás diz na Suma contra os Gentios: é próprio dos sábios ordenar. Dali que a divisão que nos pareceu mais a propósito foi a dos hábitos especulativos e práticos, que se distinguem enquanto aqueles consideram a ordem natural de uma coisa, enquanto que estes dispõem uma ordem artificial de uma matéria. Aos hábitos especulativos os chamamos ciências e aos práticos arte. Neste sentido, dizemos que a lógica é uma arte, ainda que vimos que, em outro sentido, pode dizer também ciência. Mas as ciências são muitas e também as artes, pelo que devemos dar um último passo em nossa definição e distinguir a arte da lógica por aquilo que tem de mais próprio e específico. Para isso convém assinalar que, se bem tanto as ciências como as artes se definem em razão de seu sujeito, sem embargo, com as artes fazem seu sujeito, enquanto que as ciências o encontram feito. Ambas se definirão de distinta maneira. Então ele fala que a lógica pode ser uma ciência, mas aqui ele está considerando principalmente uma arte, né? E aí aqui ele faz uma divisão até a respeito das ciências e das artes em relação ao objeto, que as ciências encontram o objeto já feito, porque elas estudam, por exemplo, a natureza, estudam alguma coisa. A arte, ela cria o próprio objeto. Então isso daí é bem interessante, uma diferença entre ciência e arte, uma coisa que está no objeto. A ciência já encontra o objeto feito, a arte faz. A definição, como toda explicação, o mesmo haverá o quê? O mesmo haverá de dizer das demonstrações, que são também explicações. Então, toda explicação, o mesmo haverá de dizer das demonstrações, que também são explicações, caminha pelo mais claro. Ninguém com boa intenção explica o escuro com o que é mais obscuro. Dali que começamos as definições pelos gêneros mais universais, que são para nós mais evidentes. Pois bem, ao complementar a definição pela qual a determinação do sujeito, este deve considerar pelo que tem de mais evidente.
Agora bem, dizemos que o sujeito especifica a ciência, como a forma determina a matéria, enquanto que o sujeito especifica a arte, como o fim determina o agente. Isso daqui é interessante, ó. Essa frase aqui é interessante. Então, ó, em relação à ciência, o sujeito especifica a ciência como a forma determina a matéria. E na arte já é diferente. Na arte, o sujeito peraí, cadê que eu perdi aqui? O sujeito especifica a arte como um fim determina o agente. Então, assim, uma coisa é a matéria e forma da ciência, outra coisa é a especificação do agente, a determinação, um fim determina o agente. Então, assim, aquela velha história que a gente já tinha falado, que como a ciência ela pega o objeto dela já pronto, então ele tem que saber primeiramente o que aquilo é, aquela equidade. Então ele faz a matéria e a forma, assim. A arte não, ela já constrói o próprio sujeito, assim, já constrói o próprio objeto. Então a arte, o sujeito ele especifica a arte como um fim determina o agente, porque aí ele tem que construir o próprio sujeito, né? Dali que, em breve, a ciência se definirá pela forma de seu sujeito, como aquele que tem de mais evidente, enquanto que a arte se definirá pelo fim e a matéria. Então a ciência é a forma, que é o mais evidente na ciência, e a arte é o fim, a finalidade da arte, e a matéria. Aí aqui ele vai explicar. Muitas coisas consideram uma ciência acerca de seu sujeito, suas causas, sua essência ou natureza, suas propriedades, seus efeitos. E entre todas elas, a ordem. Os efeitos dependem das propriedades, as propriedades da natureza, a natureza das suas causas. A explicação científica perfeita, portanto, deveria seguir esta ordem, explicando a natureza das coisas, a propriedade da natureza e os efeitos das propriedades. Mas, como as ciências encontram em seus sujeitos já constituídos, o homem, por exemplo, mais facilmente descobrem a forma essencial de sua natureza, que as causas pelas quais as fez assim o artífice divino. É evidente que o homem é um animal essencialmente racional, mas não é tão evidente que tem uma alma espiritual e seu fim último seja o conhecimento de Deus. Dali que as ciências se definam assinalando na coisa que toma como sujeito a formalidade precisa que nela consideram. A física, por exemplo, tem como sujeito o ente tal como se nos apresenta, a substância corpórea, e o considera enquanto a sua aptitude para mudar. Dali que se defina como a ciência do ente móvel, do ente mutável. A matemática é a ciência do ens quantum, pois tem como sujeito a mesma substância corpórea, mas considera enquanto a quantidade. E a metafísica é a ciência do ente enquanto ente, ainda que muitas vezes não chegam nem sequer a distinguir com evidência os aspectos essenciais que distinguem o sujeito e devem conformar-se com defini-lo através de algumas propriedades, como passa em geral com as ciências dos diversos minerais, vegetais e animais. Aqui ele faz uma notinha de rodapé. Definimos a vaca como um mamífero ruminante, mas tanto mamífero como ruminante se refere a certas propriedades relativas ao sistema digestivo, que guarda evidentemente certa relação com a maneira de animalidade específica da vaca, mas cuja essência nada foi capaz de determinar melhor. Isso é interessante, né? Porque ninguém é capaz de determinar melhor. Porque fala mamífero ruminante, aí quer dizer, isso daí não esgota a essência da vaca, assim, né? Porque a vaca, não é por causa que ela mama e que ela rumina que ela é vaca, assim. Ao sujeito das artes, a razão não o fala, senão o faz. E indica. Senão indica. Não o indica, senão o faz. E como não é obra de um artífice superior, mas obra própria,
Evidentemente, a razão pode penetrar perfeitamente em toda a ordem inteligível que pertence ao artefacto. De fato, o que se lhe apresenta mais claro ao artífice é o fim para ele que quer o artefacto. Para o que quer. Para o que ele quer ele quer o artefato. O artífice ele já concebe o artefato para uma finalidade, né? Em razão do fim, determina a matéria a utilizar e a forma que lhe dará. Ambas, matéria e forma, se precisam em correlação uma de outra, mas a matéria tem anterioridade, pois o artífice a acha feita na natureza, enquanto que a forma é o que propriamente ele dá. Dali que a definição de uma arte que se dê principalmente pelo fim, por isto, pela utilidade, ainda que também convém e se costuma dar a matéria que utiliza. A forma precisa do sujeito da arte não é de evidência primeira, por isso não se costuma pôr na definição a diferença do que se faz a definir as ciências. Então, assim, as ciências ela define pela forma, né? E a arte pelo fim, pelo objeto final, assim. Por exemplo, uma coisa é eu estudar as árvores, né? Então eu tenho que definir o que é uma árvore e tudo assim. Outra coisa é eu pegar a madeira da árvore e fazer uma mesa. Então, assim, a mesa, o que é a mesa? A mesa é um tampo, uma superfície plana, que a gente pode colocar o livro, o café e os cotovelos para apoiar. A Tânia pode escrever ali. Definição da lógica pelo fim e matéria. A razão, disse Santo Tomás, não só pode dirigir o ato das partes inferiores, mas é também diretiva de seu próprio ato. Porque é próprio da arte, da parte intelectiva, refletir sobre si mesma, pois o intelecto se entende a si mesmo, e, de igual maneira, a razão pode raciocinar acerca de seu próprio ato. Dali que, se do fato que a razão raciocina acerca do ato da mão, se inventou a arte edílica, ou fábrio. A arte edílica ou fábrio. Fabril. Pelo qual o homem pode exercer tais atos fácil e ordenadamente. Pela mesma razão, é necessário uma arte que seja directiva do mesmo ato da razão, pelo qual o homem proceda com ordem, facilmente e sem erro, nele mesmo, no mesmo ato da razão. Tem a citação em latim aqui. Aqui temos, pois, a definição da lógica. Pertence ao gênero das artes, sua matéria é o mesmo ato da razão, e seu fim ou utilidade que se persegue é proceder ordenada facilmente e sem erro os atos da razão. A lógica, então, se define assim: ars directiva ipsius actus rationis, perquam homo in ipso actu rationis ordinate faciliter et sine errore procedat. É o que eles traduziram lá em cima, né? Esta arte é a lógica, ou seja, a ciência racional. Continua dizendo Santo Tomás, que é racional não somente porque é segundo a razão, mas que é o que é comum a todas as artes, mas também porque trata do mesmo ato da razão, como de sua matéria própria. A lógica aparece assim como a arte das artes, porque nos dirige na atividade da razão, donde procede todas as outras artes. Definição da lógica pelo sujeito. A arte edilícia, por exemplo, pode definir-se pela matéria e o fim como a arte de dispor a terra e a madeira para a habitação do homem. Mas também pode definir-se de maneira mais completa, incluindo o artefacto que tem
como sujeitos segundo sua razão formal, a arte de fazer casas de terra e madeira para a habitação do homem. Se quiséssemos definir a lógica desta maneira mais completa, haveria que incluir na definição os sujeitos segundo sua formalidade própria. Mas tenhamos em conta que a lógica não é uma arte de produção, como esse daqui é a edificação, né? A arte de edificar, mas de uso, como a medicina. Podemos então dar a seguinte definição: a lógica é a arte directiva do ato mesmo da razão, segundo as regras da universalidade, para que o homem alcance a ciência ordenada, facilmente e sem nenhum erro. Esta definição nos indica mais explicitamente qual é a tarefa do lógico, em ordem à dos atos da razão. Não aclaramos que se trate da universalidade lógica e não metafísica, porque se segue do fato que os atos mesmos da razão, essencial ou metafisicamente universais, sejam matéria a conformar pelo lógico. Aclaramos também que a lógica se ordena especialmente à ciência, o que estava implícito na definição de Santo Tomás.